Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao SEMP. Que todos nós possamos receber aqui nessa noite tudo aquilo que viemos buscar, né? Para a gente começar, eu convido vocês a fecharem os olhos por um momento, que nós possamos sentir o amparo dos amigos espirituais aqui presentes, que se manifesta em nós através de uma paz interior, do alívio de nossas dores, da certeza de um amanhã bem melhor. Que nós possamos sentir o abraço amoroso de Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, que nos envolve em seu manto azul de amor e de paz, trazendo-nos uma tranquilidade infinita. E essa mãe querida nos coloca diante de seu Filho, Jesus Cristo, que com sua amorosidade envolve a todos nós, fazendo-nos sentir parte do banquete espiritual propiciado por Deus nosso Pai. E é assim que o saudamos, então, neste momento, através da prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Então, na noite de hoje, nós somos convidados a refletir sobre um tema do Evangelho, que está lá no capítulo 10, nos itens 9 a 13. Antes de falar propriamente do tema, eu queria que nós pudéssemos aqui refletir um pouquinho sobre o quanto é importante para nós termos acolhimento. Quão é importante para nós sentirmos validados os nossos sentimentos, as nossas dores, as nossas dúvidas, as nossas imperfeições. Porque por mais que nós tentemos agir do jeito que entendemos correto, a gente ainda erra bastante. A gente muitas vezes age no sentido contrário ao que acreditamos. E nesse momento é muito importante quando alguém vem, nos dá um abraço e diz: eu te entendo. Confia. Segue adiante. Amanhã é um outro dia. Deus nos dá inúmeras oportunidades de recomeçar. Então, recomece. É assim que a gente quer se sentir. É esse acolhimento que a gente quer receber na nossa vida. Só que imperfeitos que ainda somos, pequeninos que ainda somos, a gente acaba projetando no outro as frustrações que a gente traz no coração. Então, se ainda eu sou muito rigoroso comigo, sou muito crítico comigo, tenho um grau de exigência muito grande, eu acabo olhando para o meu irmão do lado e exigindo que ele seja perfeito, que ele faça tudo da forma como eu entendo a correta. E no final das contas, a gente vê que isso traz como resultado apenas frustração, dor, antagonismo, divergência, enfim, essa postura não ajuda nem a nós e nem ao outro. Foi por conta disso que Jesus esteve até entre nós trazendo uma proposta diferenciada. Por isso que ele, há mais de 2000 anos, veio aqui até nós,
sabendo das dificuldades infinitas que ainda temos, mas também reconhecendo o nosso infinito potencial, ele veio até nós para trazer uma mensagem de amor. Uma mensagem que vem na contramão de tudo o que a gente vê quando liga a televisão, quando a gente sai na rua, quando a gente lê o jornal. E por incrível que pareça, por mais difícil e utópica que tenha sido essa mensagem, a gente percebe que a forma que a gente vinha lidando com a vida até então não estava resolvendo nossos problemas. Então, o convite é que a gente possa experimentar uma forma diferente de agir. Porque apontar o dedo para o outro, exigir do outro uma postura que nem nós mesmos conseguimos ter, não está fazendo da gente pessoas mais felizes. Então, lá no capítulo 10 do Evangelho, no item 9, tem uma passagem que diz assim: por que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho? Ou como dizeis ao vosso irmão: deixai-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? Primeira coisa que a gente reflete, o que é o argueiro, né? O argueiro é um cisco. É uma coisa minúscula, ínfima. E a gente acaba apontando a sujeira no olho do outro, que é bem pequenininha, e não consegue enxergar a trave que está no nosso próprio olho. A trave é uma tora, né? Uma coisa enorme, grossa. Então, o convite é para que a gente perceba que precisamos nos amar uns aos outros. Então, precisamos buscar o nosso próprio acolhimento, a validação das nossas dores, que são fundamentadas. Porque quando a gente se equivoca, a gente fala assim: poxa, mas a pessoa não sabe o que eu estou passando. Não sabe a dor que eu estou sentindo, as dificuldades que eu tenho. Só que estamos num mundo de provas e expiações. E essas dificuldades são comuns a todos nós. Pode ser que a gente tenha uma facilidade muito grande no aspecto A, mas no aspecto B a gente tem uma dificuldade infinita. Então, o momento, na verdade, é de unir forças para que todos nós possamos crescer. Porque, na verdade, a gente não consegue ser feliz sozinho. Se a gente para pensar em qualquer momento que a gente passa por uma grande felicidade, uma grande conquista, a primeira coisa que a gente quer é dividir com alguém essa notícia, né? E se a gente vai até o outro para dar essa notícia e o outro está triste, está destruído, está acabado, está passando por um momento de dificuldade, naquele mesmo momento a nossa felicidade mingua. Porque como você vai compartilhar? Ele está triste, né? Então, é da lei divina que, para a gente ser feliz de verdade, todo mundo tem que ser feliz. Por isso que aqui a gente tem tantas dificuldades, né? Pode ser que a gente tenha o pão na nossa mesa, mas se a pessoa do lado que mora ali na nossa rua não tem o pão, assim, é impossível a gente passar pela rua e, no mínimo, a gente ficar muito incomodado de ver uma pessoa que está ali e que, ao contrário de nós, não tem onde dormir, né? Então, por essas pequenas demonstrações, a gente vai percebendo o quão importante é a gente ter um olhar mais afetuoso e mais fraterno para o nosso irmão. Porque hoje é ele que passa pela dificuldade, mas amanhã podemos ser nós. E aí, quão importante vai ser se ele conseguir olhar para a gente de uma maneira diferente. Então, na lei da vida, a gente faz e a gente recebe. No começo pode ser uma matéria de troca, mas, na verdade, não. É o ciclo da vida, né? Então, a calçada que eu trato de cuidar aqui, pode ser que amanhã eu passe pela rua, por essa mesma rua, e ela vai estar cuidada, né? Ao passo que, se eu deixei ou eu causei um buraco, pode ser que seja eu mesma a tropeçar naquele buraco. Então, o convite desse título, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Primeiro vamos pensar assim: levar uma pedrada, quão dolorido não é? Porque a pedrada dói,
machuca, dependendo do contexto, ela humilha. Na época de Jesus, isso foi usado com uma propriedade ímpar do momento, porque a maneira que se tinha de apenar as pessoas que caminhavam com desvio das leis era o apedrejamento. E aí a gente se põe a pensar na sabedoria de Jesus, né? Que ele estava, então, na rua com os demais discípulos, pregando, e chega até ele uma mulher com os cabelos totalmente desgrenhados, rastejando, com um olhar sofrido e de dor, e para diante dele esperando algo, que nem ela mesma sabia o que era, mas ela precisava de um aconchego. E aí Jesus, então, se vira para ela, e a multidão logo vem falando, ela pecou contra o casamento, enfim. E aí eles falam, é da lei de Moisés que a mulher que é pega em adultério seja apedrejada. Então eles perguntam para Jesus, como você entende isso? O importante, interessante, é a gente pensar assim, que a pessoa que tem o caminho reto no bem, primeiramente, ela é muito tranquila, né? Ela não tem o que temer, porque ela é verdadeira, né? E a gente está falando de Jesus, né? O espírito mais puro que passou aqui pela Terra. Então ele pega, abaixa a cabeça, começa a escrever assim na terra, e ele levanta e diz, porque ele precisava dar uma resposta a eles. Então ele diz, aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Primeiramente, ele validou a lei de Moisés. Se há o erro, a gente precisa reconhecer que tem o erro. Ninguém está falando que ela não cometeu o erro, né? Mas, por outro lado, na sua sabedoria, ele olha pelo outro lado, né? E ele fala assim, quem estiver livre, que jamais tiver cometido um equívoco, fique à vontade. O fato é que, calmamente, as pessoas, uma a uma, foram saindo daquele ambiente, da praça onde eles se encontravam. E ele olha para essa mulher depois e fala assim, cadê as pessoas que te acusavam? Foram embora? Ela, sim. Então ele diz, se elas não te condenaram, eu também não te condenarei. Vá e não peques mais. Tudo o que a gente precisa quando a gente está no erro é alguém que nos dê uma nova chance. Porque com um pouquinho de maturidade, de percepção, porque a nossa evolução ela é lenta e gradativa. A gente diz que a evolução não dá saltos, né? Então a gente aprende devagar, cada conceito por vez. Às vezes tem conceitos que a gente tem mais facilidade, outros mais dificuldade. Mas o fato é, quando tem momentos que a gente erra sem perceber, que a gente acha natural ser prepotente, ser tirano, se envaidecer, dizer dos nossos títulos, de tudo que a gente pode, de tudo que a gente sabe, de tudo que a gente possui, de dinheiro, de material. Mas, assim, com um pouco de caminhada, a gente vai se trabalhando intimamente, e a vida é mestra em trabalhar o nosso eu interior. Porque existe uma lei que chama lei de evolução, e ela impulsiona o espírito. Mesmo que a gente não queira crescer, a vida vai nos impulsionando para o crescimento, para a percepção de nós mesmos. E aí, quando a gente percebe que, nossa, como que eu estou praticando isso? E vem alguém e fala assim, não, você errou, mas você tem direito a uma nova chance, né? Então, é isso que a gente precisa, quando a gente tem essa percepção. Então, foi isso que Jesus fez. Sabendo realmente do equívoco, ele falou para ela, vá e não peques mais. Então, todos os dias da nossa vida, a gente tem uma nova chance de agir diferente, de fazer diferente. No início aqui da assistência espiritual, o Fábio leu uma mensagem para a gente,
que, em resumo, falava sobre acreditar. Então, a gente precisa acreditar em nós mesmos, que somos capazes. Primeiro, nos despojarmos das máscaras que a gente carrega, porque elas doem demais. A gente tem que, a todo tempo, manter uma posição, um jeito, uma postura, uma forma de agir. Em nome do quê a gente está fazendo isso, né? Então, quando a gente passa a querer buscar o entendimento de nós mesmos, o autoconhecimento, somos abençoados por Deus, tantas dificuldades como nós mesmos, e assim como nós, eles precisam de uma outra chance, de uma nova chance. A gente olha o mundo com o filtro da nossa bagagem, daquilo que a gente já viveu, que a gente já aprendeu. Mas a gente tem que reconhecer que nem todo mundo, quando a gente pede a piedade alheia, querendo considerar que as pessoas não sabem das nossas dores, pois bem, nós também não sabemos das dores deles, né? E às vezes a gente julga muito rapidamente o nosso irmão. E isso faz com que ele sinta como se estivesse sendo apedrejado. Porque ele não tem chance de se explicar. Não tem chance de mostrar o seu valor, de mostrar a sua luz. E que o Jesus nos convida é que ele nos convidava a fazer a nossa luz brilhar. Porque todos nós somos dotados de uma centelha divina. E a gente está tendo aqui nessa oportunidade, encarnados, a oportunidade de fazer a nossa luz brilhar, a nos melhorar a cada dia, a aprendermos mais sobre nós mesmos, a transformar os nossos sentimentos, a agir com amor, com resignação e indulgência. Indulgência para o erro alheio, reconhecendo que eu também erro. Né? Às vezes eu olho para o meu irmão que cometeu de repente uma determinada conduta e falo assim, se fosse meu filho, eu teria uma postura completamente diferente, né? Ou tivesse eu no lugar dessa pessoa, jamais faria isso. Só que a gente ainda está engatinhando do ponto de vista espiritual. Quando a gente se coloca desse jeito, a gente está querendo acreditar que a gente é superior às outras pessoas, que a gente sabe mais, que a gente tem mais valor, né? Ao passo que somos todos pequeninos ainda, crianças mesmo espirituais. Então, que a gente possa agir com o outro da exata maneira como gostaríamos que o outro nos tratasse. E aí, eu queria ler uma frase para vocês do livro Boa Nova. No capítulo 13, o capítulo é intitulado Pecado e Punição. É um capítulo que está falando justamente dessa passagem da mulher em adultério. E esse livro é belíssimo, porque ele relata as passagens de Jesus de uma maneira tão rica e intensa, que parece que a gente está vivendo naquela época, quando a gente lê. Chega até a emoção. Então, uma das frases diz assim: cada ser traz consigo a fagulha sagrada do Criador e constrói dentro de si o santuário de sua presença ou a muralha sombria da negação. Mas só a luz e o bem são eternos, e um dia todos os redutos do mal cairão, para que Deus resplandeça no espírito de seus filhos. Então a gente está fadado à felicidade. Estamos fadados à alegria. A gente só precisa descobrir o caminho para a gente agir nesse sentido, para que a gente seja agente da nossa própria felicidade. Porque Deus é Pai de amor. Quando a gente está passando por algum percalço, alguma dificuldade grande, na infinita bondade de Deus, Ele permite que a gente reveja os caminhos, às vezes tortuosos, que escolhemos trilhar. E por isso a gente vai aprender. E é assim que a gente aprende todos os dias, né? Então, uma hora eu me vejo numa posição, no outro momento eu vejo no outro e falo assim, agora eu entendi. Porque a experiência trabalha o nosso coração.
Então, por isso a gente deve ser grato à vida, seja nos momentos difíceis, seja nos momentos de alegria, porque os de alegria são aqueles que nos dão força, que nos dão coragem, né? Que nos dão a pilha que a gente precisa. E os momentos de dor são os momentos de aprendizado e de testemunho, que servem para a gente se tornar melhor, não para nos destruir, ao contrário, para nos fazer crescer, né? Então, que a gente possa refletir ao longo dessa semana, estando bastante atentos a cada momento da nossa vida, que a gente possa fazer a diferença, né? E que a gente consiga se colocar sempre no lugar do nosso irmão, sabendo que Jesus confia em nós e também nos ajuda sempre que precisarmos. Era essa reflexão que eu queria trazer para essa noite, que a gente possa agora, nesse momento, mais uma vez nos recolhermos e que a gente possa vibrar pelo bem universal, pela paz mundial, vibrando pelo nosso Brasil, agradecendo a oportunidade de sermos brasileiros e de podermos fazer a diferença em nossa terra. Vamos vibrando por todos os lares, principalmente aqueles que se encontrem em desajuste, vibrando pelos nossos próprios lares, imaginando Jesus ali adentrando e abençoando cada um de nossos familiares. Vamos vibrando por todos os leitos de dor, pelos hospitais, pelas casas de detenção, vibrando pelos orfanatos, pelos asilos, vibrando pelos nossos irmãos que vivem nas ruas, que cada ser, cada irmão nosso possa ter a confiança e a esperança de dias melhores. E assim também que possamos ter uma semana de paz e harmonia e que, com a permissão de Deus, estejamos aqui reunidos mais uma vez no próximo domingo. Que assim seja, graças a Deus.